Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos e irmãs. Hoje é o nosso segundo encontro da série Além do que os Olhos Podem Ver. Semana passada nós conversamos sobre a temática Debaixo dos Teus Olhos. Quanto mais os nossos olhos estão firmes em Cristo Jesus, mais força e poder nós temos para correr com perseverança essa jornada de vida. Essa é uma série que aborda o sofrimento, que aborda a dor, e a partir disso nós estamos descobrindo, fundamentados na Palavra de Deus, que existe um poder incrível que se torna visível através do enfrentamento de uma dor profunda. Então é sobre esses textos intrigantes, profundos e que conectam os nossos corações que nós estamos refletindo. Semana passada a gente percebeu que nós precisamos olhar para a eternidade com fé. É um grande desafio utilizar o telescópio da fé. O telescópio é um instrumento que nos auxilia a enxergar coisas que só são possíveis através dele, que não são possíveis serem enxergadas a olho nu. O telescópio da fé funciona dessa maneira, a fé funciona dessa maneira. É através da fé que você consegue enxergar coisas que você não pode ver apenas com os olhos físicos. Corrija a miopia da vida, né? A miopia espiritual, nós conversamos sobre isso, né? Sobre corrigir a miopia, focando também naquilo que não se vê. Hoje nós seguimos a nossa série, o nosso segundo encontro, e eu queria fazer uma pergunta para você. Eu já fiz uma pergunta semana passada sobre quantos, possuem miopia, e muitos de nós temos esse problema que é corrigido naturalmente, facilmente com um óculos, mas talvez você tenha outro tipo de problema de visão e você tenha passado por um exame oftalmológico. Quem que já passou por um exame oftalmológico? Eu acho que quase 100% passou por esse exame, né? O quanto é interessante e ao mesmo tempo terrível quando o médico pinga nos seus olhos aquele colírio midriático, né? Que vai dilatar a pupila, que vai fazer você enxergar as coisas um pouco diferente, porque é um dia, ele faz geralmente de dia, né? A consulta é de dia, e aí ele pinga aquele colírio, a sua pupila é dilatada, e você mal consegue enxergar as coisas de perto. Então você só consegue enxergar as coisas de longe com alguma dificuldade, mas aquilo que está perto embaça, né? Então você está lá no consultório, você já foi sabendo que iria acontecer isso, então você não foi dirigindo, você foi de uma outra maneira, e talvez você esteja ligando para sua esposa te buscar no consultório, e você mal consegue digitar o número dela, porque o colírio dilatou sua pupila. Então você está assim, com o celular e digitando longe e tentando achar os números, e você fica desesperado, porque fica tudo difícil de enxergar. Por que dilatar as pupilas, né? O médico faz isso para que haja uma maior luminosidade nos olhos, e assim, havendo maior luminosidade, ele consiga investigar outros problemas além dos graus, né? Então, por isso que nós, quando estamos num quarto escuro ou numa situação de escuridão à noite, as nossas pupilas se dilatam, porque elas se abrem para receber uma maior luminosidade externa e que te faz enxergar melhor. Por isso que essa prática ou essa nomenclatura também é utilizada pelos fotógrafos, como o Felipe aí pode explicar depois para você. Abertura de lente, luminosidade, os nossos olhos funcionam dessa maneira. Animais que caçam à noite possuem naturalmente uma pupila maior, né? Você não precisa ir no zoológico e ficar perto de um leão para observar isso. Você pode pegar um mini leãozinho que você tem na sua casa, né? Um gatinho, e você vai perceber que aquele felino pequeno também tem uma pupila maior que a sua, naturalmente, seja de dia ou seja de noite. Mas, precisamente à noite, aquilo fica bem grande. Por quê? Porque ele dilata a pupila para receber a luminosidade, e obviamente os felinos enxergam melhor do que nós em situações escuras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos fisicamente numa situação de escuridão, precisamos dilatar as nossas pupilas para que recebamos uma luz que inunde o nosso olhar. Na escuridão da vida é a mesma coisa.
você tem que dilatar os olhos do seu coração para que a luz de Cristo inunde o seu ser e a partir da luminosidade de Cristo Jesus você possa enxergar além do que os olhos podem ver. É sobre isso que nós estamos falando. Prosseguir fielmente, prosseguir corajosamente, mesmo em meio ao caos, através do sofrimento. E como nós conseguimos isso? Através da luz de Cristo em nosso olhar. Como nós temos cantado, em alguns dos nossos louvores, seja aquela canção antiga, abre os olhos do nosso coração, ou seja uma canção mais recente que nós ensinamos aqui à comunidade, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os nossos olhos, Senhor. Que olhos? Mostra quem Tu és, para que o meu coração se encha. Olhos do meu coração, olhos da alma, abre, Senhor, e assim a partir da Sua luminosidade, do Teu amor, eu vou poder viver de uma maneira diferenciada no mundo, através da Tua luz. Então é com os olhos cheios da luz de Cristo Jesus é que eu e você conseguimos viver em expectativa e glória. Aí conseguimos ver além do que os olhos podem ver. E através do sofrimento, passando por meio do sofrimento, nós conseguimos ter expectativa, alegria e glória. Pensando nisso, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala sobre uma glória futura, fala sobre uma expectativa. Eu lerei do verso 18 ao verso 24. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, nós estamos trabalhando sobre sofrimento, refletindo sobre sofrimento, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada ela será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois é nessa esperança, nessa expectativa fomos salvos. Verso 26. Acompanhe comigo o verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã. Estamos diante da Tua palavra, que vem de encontro às nossas dores, aos nossos conflitos, aos nossos medos, à nossa ansiedade, e que vem não para trazer caos, mas vem para trazer esperança, a esperança que salva, a esperança que gera um peso de glória. Fala conosco, dependemos tão somente do Teu Santo Espírito que intercede por nós. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Essa semana eu me deparei com um artefato não tão antigo, mas que se torna quase que desconhecido dessa geração atual. Eu me encontrei com um disquete. Sabe um disquetinho? Encontrei na Schwabek. Sabe? Um disquete.
Tem gente que falou, nossa, e os mais novos estão assim, olhando, o que é disquete, pastor? Disquete? Como assim um disquete? É impressionante como a tecnologia ela tem avançado, porque o disquete não é tão antigo assim. Estou falando de década de 90, né? Estou falando do disquetinho já pequenininho, estou nem falando daquele polegada 5, que era maior ainda, né? Então, um disco que lá em 1990, 92, ele cabia no máximo 2 megabytes. Você passava documentos e dados num disquete, um quadradinho assim, que cabia 2 megabytes. Para você ter uma ideia, você jovem, você adolescente, a música que você escuta tem 25 megabytes. Então você precisaria o quê? De 12 disquetes para conseguir copiar uma música para o seu computador. Aliás, era assim que nós instalávamos programas que eram argeados. Você nem sabe o que é isso. Era um código, né, que meio que zipava, é o avô do zip. E aí você ia instalar um programa, você vinha com uma caixinha de disquetes, e você colocava disquete 1, ia lendo, ia instalando. Aí ele terminava o disquete 1, ele ejetava o disquete 1, colocava o disquete 2, você colocava o disquete 2 e ia instalando lá o seu Windows 3.1. Às vezes eram 12 disquetes, às vezes eram 24 disquetes. E se por algum motivo a sua criança, o seu bebê tivesse pego o disquete número 17 e brincado com ele e corrompido o disquete número 17, você não iria conseguir instalar o seu programa. Obviamente isso foi avançando ao longo do tempo e, para você ter uma ideia, de novo, 2 megabytes perto de 1 giga, 1 giga tem 1024 megabytes, você só conseguiria gravar arquivos Word nele. E depois veio o CD, inovando tudo com seus 700 megabytes e transformando toda a tecnologia. Depois você teve acesso ao DVD gravável com 4 gigas, ponto 7. É muito espaço. E hoje você chega aí com um pendrive com vários, 5, 10, até 25 gigas num pendrive transmitindo dados. Né? Não vou nem falar de HD externo, que cabe hoje até terabytes. Só que onde eu quero chegar? Essa velocidade hoje chegou a um ponto onde eu não preciso nem de um HD externo. Eu não preciso nem de um pendrive. As coisas estão onde hoje? Na nuvem. Já ouviu essa expressão? Vou colocar na nuvem. Às vezes eu falo isso para o meu pai, pai, jogar na nuvem. Ele, que nuvem? Você está maluco? Está na nuvem. Joga na nuvem. Passar um arquivo para você, eu jogo na nuvem, eu jogo no Dropbox, eu jogo no iCloud, eu jogo no Google Drive, e está na nuvem, está num servidor virtual. Eu jogo para esse servidor que eu não enxergo, esse servidor transmite a mensagem para você. Nesse exato momento, há transmissões de dados atravessando eu e você. Nesse exato momento, você pode estar recebendo no seu celular um e-mail do seu chefe te xingando. Tá vendo esse e-mail aí atravessando o seu peito, entrando no seu bolso? Enfim, transmissões de dados hoje que estão na nuvem. Os arquivos estão na nuvem, você não pega, as conexões são por Bluetooth. Você entra no seu carro, seu celular se conecta e você escuta uma música que está no seu celular. O seu celular não tem música porque o seu celular tem o Spotify. A música está na nuvem, que passa para o seu celular, que entra no Bluetooth, que chega no carro e que você ouve. Olha só que legal. Eu acho isso fantástico. Eu amo tecnologia, amo mesmo. Um tempo atrás, minha esposa estava um pouco irritada com a tecnologia, e a gente chegava em casa, ia abrindo a porta, acendia a luz e a televisão ligava. A televisão ligava e o PlayStation bum dia, assim, né? E aí ela, o que está ligando? A televisão liga sozinha e tal, ficou brava e tal, alguma coisa assim. Mas o que é? Eu demorei também para descobrir isso, fiquei até feliz, né? Porque eu não sou tão assim atual quanto o Mateus, quanto o Daniel, né? Essa geração tão conectada. Mas eu descobri que a câmera, que tem reconhecimento facial, ela me via entrar e ela ligava o PlayStation. O PlayStation está ligado num cabo de HDMI ativo, que ligava a televisão, e a televisão ligava já no canal certo, falando, e aí, assim, vamos jogar hoje? Então, só que eu achei isso legal, minha esposa ficava brava, eu achava legal, e agora eu já nem pego o controle, porque a mesma câmera tem um microfone, então eu respondo, boa tarde PlayStation, abre Netflix, abre Netflix. E a Isabela, minha filha de 7 anos, ela já veio nessa cultura. Gente, é muito engraçado, ela senta no sofá e ela fala, abrir YouTube, carrossel. Abre o YouTube e começa a passar carrossel.
Então, só com o comando de voz, né? Isso é legal, às vezes é assustador também, porque esses dias ela estava com um iPad conversando com a Siri. Eu não sei se você sabe o que é Siri. Isso é uma inteligência artificial que está no seu celular, né? Tanto no Android quanto no iPhone. Daí só troca o nome das mocinhas que te atende, e que você pede para ela, ela faz. Então a Isabela tinha uma tarefa de casa sobre as fases lunares. Então ela pegou o iPad que estava na internet e disse: oi Siri, o que posso ajudar? Quais são as fases lunares? Assim, eu estava na sala, eu escutei, pesquisando no Wikipedia, fases lunares. As fases lunares são... E ela começou a preencher a tarefa, e eu fiquei indignado, porque eu falei: isso não vale. E aí eu falei: o que você está fazendo, filha? Ela: eu estou pesquisando. Eu falei: você não está pesquisando, a Siri está pesquisando para você. Ou seja, a tecnologia chega a um ponto que começa a te assustar, né? Enfim, todas essas informações estão na nuvem. Mas volte um pouco o tempo. É gostoso, eu tenho um pouco dessa saudade de quando eu era criança. E meu pai chegou com um videogame, foi a alegria minha, do meu irmão e dos meus primos, e todo mundo ia lá em casa para jogar videogame. Ainda não era nuvem, ainda não era como, né, o Matheus Scarpelli fala: ei pastor, vamos jogar aí o CS1? Eu falei: vamos, né? Vou na sua casa ou você vai na minha? Tá doido, pastor? 8 horas a gente se conecta e entra lá. Eu falei: que é isso? Que isso? Você tem que ir na minha casa, tem que ir na sua casa, a gente tem que se ver, né? Então, há muito tempo atrás, a gente ia na casa das pessoas para jogar videogame, né? E aí eu lembro de ter um Super Nintendo, e o jogo não estava obviamente na nuvem, o jogo estava num cartucho. E aí você estava jogando Super Mario Brothers, né? E aí salvando a princesinha e tal, com o Mario. De repente, no meio do jogo, sei lá, aquilo esquentava, dava alguma coisa, travava e o Mario ficava parado lá, você não tinha o que fazer. A única coisa que você podia fazer era o quê? Desligar o videogame. Você não tinha gravado. E aí você ligava de novo, não funcionava. Daí não funcionava. O que você fazia quando não funcionava o jogo? Eu já escutei. O quê? Já escutei. Tirava o cartuchinho e... Claro, aquela mágica, né? Eu não sei quem, meu Deus. E dava certo. Você dava aquela soprada, colocava o cartucho lá, mas você reiniciava o jogo. Você tinha que reiniciar. Então, tinha uma falha no sistema. E essa falha, ela só era corrigida através de um restart, de um reinício. O texto que nós acabamos de ler em Romanos 8 é sobre uma falha no sistema. Num sistema geral, um grande problema que nos envolve. Há uma falha em toda a criação. Toda a criação está numa falha. O mundo inteiro, o universo inteiro, físico, tudo que nós vemos, encontramos, e até o que nós não encontramos, a Bíblia diz que tudo está corrompido por causa da desconexão, do pecado, um estado de desconexão. Você não precisa nem fazer uma pesquisa para descobrir isso. É só você ligar o noticiário e você vai ver que o mundo não está do jeito que deveria estar. É só você olhar para os seus relacionamentos familiares e você vai ver que não está do jeito que deveria estar. É só você perceber as coisas que estão acontecendo e você vai ver que tem um problema. Independente de religiosidade, as pessoas sabem que tem um problema, que tem algo que não está certo, que nada é como deveria ser. E é por isso, por causa dessa desconexão, que nós temos brigas, que nós temos inveja, que nós temos morte. É por causa dessa desconexão também que nós temos tornados, que nós temos acidentes de carro. É por causa dessa desconexão que há câncer, que há doença, que há morte, que há tsunamis. E aqui eu preciso dizer uma coisa, não é tema do nosso sermão aqui nessa manhã, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não envia tsunamis. Deus não está enviando o coronavírus para as pessoas. E Deus não está aplicando a sua ira e a sua fúria sobre a cidade de BH por causa dos profetas e falsos profetas que se levantaram lá. Não está. É um grande engano achar que está. Até porque os falsos profetas de BH hoje moram nos Estados Unidos. E quem está morrendo e sem casa é o pobre, o desamparado. Então esse Deus revelado em Cristo Jesus não manda desastres para as pessoas. Na verdade, Ele segura desastres. A graça de Deus combate o avanço da maldade do mundo. Um mundo, uma criação em desconexão, perseverando até o ano de 2020, só
pela graça de Deus, de Cristo Jesus, limitando o avanço do mal. Se não houvesse a graça de Cristo Jesus, se não houvesse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a gente não tinha passado da Primeira Guerra Mundial, a gente não tinha passado nem do mundo antigo, nos grandes impérios, nós já tínhamos nos autodestruídos. Então, mas fato é que existe uma falha no sistema que gera toda essa dificuldade, essa dor, essas lágrimas, o egoísmo, os divórcios, as tristezas, os pecados, a morte. Então Paulo vai dizer que sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. Geme porque toda a criação, toda a natureza, ela está em decadência. O verso bíblico diz que ela está corrompida, ela está em desconexão, então ela geme. E essa expressão que salta aos nossos olhos, ela é importante, porque Paulo vai repetir, geme, 3 vezes. E se tem uma técnica simples, mais profunda de hermenêutica, para você estudar a Bíblia na sua casa, preste atenção toda vez que há uma repetição de palavras. Não é porque o autor não tinha um dicionário de sinônimos igual o latino tem para escrever música, não é isso. Não é porque faltava criatividade, que ele repetiu amor, 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 amor. Não! Se ele repetiu, é porque ele está enfatizando a palavra amor. Se ele repetiu justiça, é porque ele está enfatizando a palavra justiça. E se aqui no texto repete-se a palavra geme, é porque tem algo a dizer aqui. Então eu quero te chamar a atenção para esse verbo gemer que surge no texto original e que surge na nossa tradução, da qual a gente tem na mão hoje pela manhã. Primeiro ponto é a natureza geme. Paulo está falando que a natureza, a criação, ela está gemendo. Mas o que ele está querendo dizer com essa expressão gemer no texto bíblico e no contexto bíblico, que aparece não só em Romanos, mas vai aparecer muito no livro de Salmos também, essa expressão gemer. Gemer é o suspiro de um coração pesado. Isso é gemer. Por isso que nós gememos. E quando nós gememos, se não em sua maioria das vezes, é a única coisa que você pode fazer quando você está diante de uma situação que te abala profundamente, emocional e psicológico. E você não tem palavras, você geme. De repente está tudo certo, você está fazendo uma viagem com a sua família, você está dirigindo o seu carro, e aí você olha lá no Waze, engarrafamento, não tem como sair, e você fala, puxa, eu estou aqui nesse congestionamento, no meio da Bandeirantes, não tem como sair, o que será que está acontecendo? E você está indo para a praia, e aí você vai se aproximando, você vê viaturas, você vê ambulâncias, até que você vê uma pessoa sendo resgatada de um acidente extremamente feio. Você geme. Você fala, meu Deus. Essa semana, quando você ouviu os diversos noticiários sobre o número de pessoas afetadas pelo coronavírus, você geme. Que é isso? Lamento. A sensação de que existe uma falha no sistema, a sensação de que não era para estar desse jeito, e sabemos intuitivamente que não é assim que as coisas deveriam saber, então nós gememos, nós damos um som audível àquilo que nós sentimos interiormente, a sensação profunda, verbalizada de algo que não está certo. Mas não é só diante das tragédias, é um anseio universal que atinge o coração de todo ser humano, algo dentro do nosso coração que não pode e não será satisfeito aqui nessa terra. Então a gente reverbera esse sentimento com gemidos do tipo, qual é o sentido da vida? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Ou o que acontece depois que eu passar dessa geração? E o que será? O que é a eternidade? Então a natureza, segundo o texto bíblico, ela por completo geme até agora, e geme como em dores de parto. Toda a criação, eu estou falando de toda a natureza, eu estou falando de plantação, vegetação, animais, todos eles clamam, lamentam por causa da desconexão. Ainda que um animal não tenha uma racionalidade, ainda que uma vegetação, ela não pode, uma árvore ali, ela não pode se expressar, mas as suas folhas secas, a destruição em massa, os animais
você que gosta de animais, quantos animais a gente vê passando fome, sofrendo na rua, um cachorrinho, eles estão lamentando devido à desconexão que frustrou e deteriorou tudo. Entenda, quando a gente olha para a queda em Gênesis capítulo 3, o relacionamento com Deus foi quebrado, mas ele é quebrado em 3 dinâmicas. Do homem com Deus é quebrado, do homem com a natureza é quebrado, e do homem com seus pares é quebrado. Esse é o efeito destrutivo do pecado. Por isso a natureza clama, ela geme como em dores de parto, aguardando aquele dia em que ela será completamente renovada, aguardando aquele dia em que ela vai ser liberta de algo que Paulo chama de maldição do pecado. E aqui eu estou utilizando a palavra pecado não como atitudes pecaminosas, mas como esse estado de desconexão, a maldição dessa quebra de relacionamento, de estarmos separados com Deus. Aí Paulo continua e diz no verso 23, e não só isso, verso 23, não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza geme, agora nós gememos interiormente, manifestando esperança, manifestando adoção, ou seja, o restabelecimento do relacionamento com o nosso Deus Pai, através da graça de Deus recebida pela fé. Em Cristo Jesus, eu e você já fomos adotados. Nós não somos mais estranhos, nós somos filhos. Esse é o resultado de um novo nascimento, de um arrependimento, de uma crença de que Deus, nosso Senhor, ressuscitou Jesus dentre os mortos, e a partir disso nós podemos viver em reconexão com Deus através de Cristo Jesus. É isso que Jesus faz, Ele nos reconecta, Ele nos restabelece com o nosso Deus, o nosso eterno Pai. E eu e você somos regenerados interiormente. Só que os nossos corpos aqui ainda aguardam a redenção. Esse é o ponto. Porque interiormente nós estamos completamente sarados e salvos na cruz de Cristo Jesus. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas sim na obra de Cristo Jesus. Aquele que é perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, restabelece o nosso relacionamento com o Pai. Mas os nossos corpos ainda não foram redimidos completamente. Nós ainda sofremos, ainda dói, ainda adoecemos, ainda temos marcas, ainda falhamos, ainda lutamos contra a carne, ainda quando nós falhamos e não queremos falhar, nós geramos consequências, nós colhemos aquilo que plantamos, nós sofremos, nós somos magoados, ainda que andemos nos caminhos de Deus, o mundo é injusto, Deus é justo, mas o mundo é injusto, então você sofre injustiças, você é perseguido, você adoece, você sofre, você morre, assim como eu, todos nós. Mas virá o glorioso dia em que Cristo Jesus voltará e nós ressuscitaremos com Ele. E com Ele, no poder dele, os nossos corpos serão transformados em corpos glorificados. Onde Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 30, que esse é o dia da redenção. Esse é o dia da redenção. Até lá, nós gememos interiormente, mas nós olhamos além do que os nossos olhos podem ver. Nós olhamos com esperança, nós olhamos para a eternidade, nós gememos por Deus e para Deus. Sabe por quê? Porque nada nessa vida pode preencher o vazio existencial da sua alma. Nessa terra aqui, nada. E por favor, coloque isso no teu coração, coloque isso em prática. O seu pós-doc em Lisboa não vai preencher o vazio existencial do seu coração. O seu casamento de 45 anos não vai preencher o vazio existencial do seu coração. Aliás, não coloque esse peso sobre a sua esposa ou sobre o seu esposo. Nós casados, não coloque esse peso. Não ache que é a sua esposa que vai trazer satisfação plena ao seu coração. Não ache que é a sua esposa que vai trazer satisfação plena ao seu coração e alegria ao seu coração. Que a verdadeira alegria, que é a nossa força, está no Senhor e não em pessoas.
Não coloque a sua esperança nos seus filhos. Não idolatre a família. Não idolatre os seus títulos. Não idolatre o seu cargo de CEO numa multinacional. Não coloque isso no seu coração como uma tentativa de preenchê-lo, porque não vai. Não vai. Somente a presença de Deus pode dar sentido para as nossas vidas. E nós temos sede, e nós temos fome, e por isso nós estamos procurando coisas que possam preencher o nosso interior. Tem uma música antiga, o Titãs cantou, não sei se é do Titãs, né? Mas talvez você conheça, né? Você tem sede do quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente não quer só água, a gente quer diversão, balé, arte, dinheiro no bolso, prazer. A música vai falando sobre isso. A gente tem fome, a gente tem sede de outras coisas que tentam dar sentido e satisfação para a nossa vida. Só que a sede que nós estamos procurando, a gente só encontra na água viva. A fome que nós temos só é saciada no pão da vida. E a presença que nós tanto almejamos, né, que nós não sabemos lidar com a solidão, e não tem nada de errado com você que luta contra a solidão. Sabe por que não tem nada de errado? Porque nós não fomos feitos para viver em solidão. Então não tem nada de errado com você. Talvez você esteja procurando no lugar errado, porque a presença que você tanto deseja, que nós tanto desejamos, está no Deus conosco, o Emmanuel, que não te abandona em nenhum momento. Por isso que aqui, nesse mundo físico, nada pode nos preencher. Pode nos dar um alívio superficial, uma alegria temporária, mas depois estamos famintos mais do que nunca. O que eu e você precisamos é algo além do natural. Por isso, o próprio Deus coloca em nós esse gemido. Aí nós gememos interiormente, porque esse gemido nos leva até Ele. Aliás, esse gemido do texto bíblico é como uma bússola que aponta para o norte verdadeiro. Você faz trilha, você está em algum lugar, você está perdido, e aí você precisa do quê? Você consegue alguns aspectos de direção naturais, mas o norte verdadeiro, né, a bússola vai te trazer com mais precisão. Ela aponta para o norte verdadeiro. Assim é o nosso gemido. Ele nos indica a verdade, nos lembra que nós realmente necessitamos de um Deus que se importa com a gente e que nos ama. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: eu descobri em mim mesmo, desejos dos quais nada nessa terra pode satisfazer. Inteligente isso, né? Ele olhou para ele e chegou a uma conclusão. Ele falou assim: eu descobri em mim mesmo desejos que não podem ser satisfeitos nessa terra. Já é uma conclusão fantástica, mas aí ele continua. O C.S. Lewis é brilhante, então ele tem essa capacidade, e aí ele continua. A única explicação lógica para eu ter esses desejos que não são completos aqui é porque eu não fui feito para esse mundo. E como ele chega a essa conclusão? Através da palavra de Deus, que diz que eu e você somos forasteiros, nós somos estrangeiros, porque nós somos concidadãos dos santos, nós pertencemos ao reino de Jesus. Então essa explicação do Lewis é uma explicação lógica, é uma explicação real, é uma explicação bíblica, porque nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, e sendo cidadãos dos céus, no mundo que está em desconexão, é natural que o Espírito que habita em nós geme, né? Nós gememos interiormente para Deus. É nele, é somente nele que encontraremos descanso para a nossa alma. Por fim, se a criação geme, nós gememos. Olha só que fantástico, olha a progressão que Paulo faz. O Espírito geme. Verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o próprio Espírito Santo gemendo dentro de nós, em nossos corações, em nossa alma. Quando a criação geme, quando os nossos corações gemem, anseiam, se derramam em busca de Deus, a Bíblia fala que se buscarmos a Deus de todo o coração, nós seremos encontrados por Ele. Aí o Espírito Santo geme em nosso interior, nos fortalecendo a cada dia diante do caos, diante do sofrimento, diante da dor. E se você não percebe isso, você lê toda a literatura paulina e você começa a falar que Paulo é louco. Porque um cara que é apedrejado, um cara que é quase morto, fala: eu descobri o segredo de viver contente. Você fala: tá louco. Aí você começa a achar que ele é doido.
Ele não é doido. Ele compreendeu o que é viver através do sofrimento, nessa perspectiva onde os olhos enxergam além do que podem ver. Então, olha a profundidade disso tudo. Quando nós estamos em ressonância, quando nós gememos e a nossa fraqueza, ela colide com o poder de Deus, então toda coisa se torna possível. Quando nós gememos e quando a nossa fraqueza colide com o poder de Deus. É claro que o sofrimento, ele tem diversos propósitos, que eu poderia estar conversando aqui com você. Existe aquele sofrimento que é o que você colhe porque você plantou esse sofrimento, né? Então, aí é uma questão matemática. Você viveu ao longo da sua vida fazendo viagens a trabalho, e aí você descobre com o seu filho de 18 anos que vocês nunca tiveram um relacionamento. E aí você sofre com isso. Mas você colheu. Existe um sofrimento injusto que vem da desconexão, que o mundo desconectado te aflige, te arrebenta. Existe um sofrimento que é através de um poder de Satanás. A gente vê isso na história de Jó, com a permissividade do Eterno, que utiliza do sofrimento. Pensa bem, tem um pulo aqui, tem um detalhe aqui importante. Se eu falei que Deus não envia o sofrimento para mim e para você, eu não disse que Deus não utiliza do sofrimento para mim e para você, para fazer com que a gente cresça. Ele não envia, mas Ele utiliza. Tanto para disciplinar, e aí a disciplina só cabe aos filhos do Senhor, tanto quanto para me fazer crescer. Às vezes Deus nos matricula numa faculdadezinha chamada deserto. Não sei se vocês já foram matriculados nessa faculdade. Eu já fui. O problema dessa faculdade é que você não sabe quando você se forma. Às vezes, 4 anos de deserto, às vezes são 40 anos de deserto. Fato é que no deserto a gente aprende a depender do maná, do pão vivo que desce do céu, que é Cristo Jesus. Então a gente cresce, a gente amadurece. Então, quando nós gememos e a nossa fraqueza colide com esse poder de Deus, todas as coisas se tornam possíveis, pois é o próprio Espírito Santo intercedendo por mim e por você, gemendo, e é o próprio Deus te sustentando na fraqueza, em sua dor, em suas dificuldades, mostrando que essa desconexão não é o fim, não é o ponto final, mas que se você enxergar além do que os seus olhos podem ver, você vai ver que o que te espera é expectativa, é glória, é esperança, é a presença eterna com Cristo Jesus. A criação geme, nós gememos, o Espírito Santo geme. Por isso, concluindo, Paulo afirma, o primeiro verso que nós lemos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem, em hipótese alguma, ser comparados com a glória que nos será revelada. O que o Paulo está fazendo? Paulo está colocando na balança. O sofrimento dói, machuca. Ele faz uma rápida avaliação da sua vida e ele percebe: eu passei por naufrágios, eu fui apedrejado, eu fui quase morto, espancado, perdi a conta, traído, todos me abandonaram, exceto Lucas. Eu não sabia para onde ir, achar que eu ia morrer várias vezes. Passei por tudo isso, doeu, chorei, sofri. E a história da igreja fala que Paulo vai ser morto. Mas em todas essas coisas, quando ele coloca na balança, elas se tornam incomparáveis com o peso de glória que está por vir. Se torna incomparável. Lembra que eu falei sobre a miopia? A gente tem dificuldade, de enxergar de longe, então a gente fica enxergando só aqui perto, Só os meus. Eu tenho 34 anos, eu tenho o quê pela frente? 40, 50? Aí eu fico focado nos 40, 50 anos. Que 40, 50 anos perto da presença eterna, da eternidade com Cristo Jesus? Mas eu sou míope, então eu preciso aprender a ver além, a olhar para a eternidade, porque quando eu olho para a eternidade isso se torna incomparável. O peso da presença, do amor, da glória de Cristo é muito maior do que as dores desse mundo. Muito maior, muito maior. Paulo olhava além do que seus olhos podiam ver. Paulo olhava para Cristo. E essa perspectiva da eternidade, eu quero te trazer aqui para você, concluindo, uma história real que aconteceu na vida de um pastor, e que com muito temor no coração,
Eu conto isso para vocês porque é algo doloroso, é algo profundo, é algo que a gente não deseja para ninguém. Eu quero rapidamente contar a história de um pastor que tem 4 filhos. E após o nascimento da última filha, com 4 filhos, Deus presenteou com 4 princesas, né? Então a casa dele era só a balé, só rosa, né? E ele não tinha poder de escolha, né? Quem tem casa com o maior número de mulheres já sabe como funciona, né? Então a gente só acata, né? Então, 4 filhas, 4 mulheres, e elas eram todas crianças. Foi uma escadinha, quase que uma diferença de 1 ou 2 anos, né? E quando a sua filha mais nova atingiu 5 anos, né, a caçula, ela teve uma crise de asma muito forte, mas muito forte. E ao ter essa crise, ela veio a desmaiar. E nessa crise, eles correram e levaram para o hospital. E chegando no hospital, eles perceberam, e depois foi confirmado, que no percurso, no caminho, a filha perdeu a vida. Então, é difícil até imaginar você ter 4 filhas, perder. É difícil você imaginar qualquer perda de um filho. Qualquer perda. Qualquer perda. Sendo filho ou não, qualquer perda nos dói. Mas talvez a dor de perder um filho, uma filha, é muito profunda. Então aquele pastor passou a viver com essa dor profunda da perda de uma menina de 5 anos. Sabe, aquela dor de imaginar o casamento como seria, mas ela morreu com 5 anos. De imaginar ela na faculdade como seria, mas ela morreu com 5 anos. E gemendo ao longo do tempo, não somente essas dores, mas a dor da saudade. A dor da perda do cheiro, do abraço, do convívio, do sorriso, da personalidade única, diferente em meio às irmãs. Então, certa vez, um amigo muito próximo, acompanhando a vida desse pastor, lhe perguntou: como é a sua dor de viver cada vez mais distante da sua filha? Isso aconteceu cerca de 1 ano depois dele perder a sua filha. E ele respondeu no texto de Romanos 8, ele falou: eu considero que o meu sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que me será revelada. E ele continuou: eu afirmo que dói. Eu posso dizer que eu poderia dizer que é muito doloroso a cada dia eu me distanciar mais e mais da minha filha. Só que eu não vou dizer isso, porque na verdade, a cada dia que passa, eu estou mais próximo da minha filha. Porque a cada dia que passa, eu estou mais perto da eternidade. A minha filha já está com Cristo, e a cada momento que passa, eu estou mais perto dele, mais perto do reencontro, mais perto da redenção, mais perto do glorioso dia em que Cristo Jesus irá renovar todas as coisas, corrigindo de uma vez por todas a falha no sistema deste mundo. Sim, a esperança que salva é Cristo. Verso 24. A esperança que salva é Cristo. E Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não falha, Ele cumpre tudo aquilo que promete, e o que Ele nos oferece é vida eterna. Todos nós gememos para estar no céu. E céu, eternidade, não é usar vestidinho branco, andando descalço em nuvem, ao redor de anjinhos, anões gordinhos e pelados. Esquece isso, não é. Ou montado em pôneis e unicórnios rosa. Não é. O céu é sobre estar na presença de Jesus. Isso é o céu. Por isso ele diz para o ladrão na cruz: hoje mesmo você está comigo, porque isso é o céu. Você está comigo hoje. E quando ele voltar, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Estaremos eternamente com ele. O meu espírito geme, o seu espírito geme. Eu não conheço a sua dor, eu não conheço a sua crise,
mas o Espírito Santo que intercede por nós está aqui nessa manhã. E Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Ele não se esqueceu de você. Tenha expectativa. Se entregue a Jesus e olhe além do que os olhos podem ver. Mesmo que o sol se apague, mesmo que venha a forte tempestade, Jesus estará contigo todos os dias da sua vida, te sustentando e te fortalecendo e abrindo os olhos do seu coração para que você possa ver além dos olhos podem ver. Que Deus te abençoe. E mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Quero te convidar nesse momento, se colocar em pé, nós vamos orar.